É tão incrível, quando nós lembramos do passado, a maioria das vezes, das circunstâncias que nós voltamos ao passado, é sempre por alguma coisa ruim. É sempre por uma má recordação, é sempre por uma frustração, é sempre por um medo, é sempre por uma cadeia que nos aprisionou. Ficar olhando para o passado, ficar olhando para os fracassos do passado, ficar olhando para o erro do passado, não nos permite avançar. Queremos avançar. Todos nós estamos aqui, com certeza temos um sonho, uma meta, e é incrível quando nós perguntamos quantos tem sonho, todo mundo levanta a mão, mas na realidade, há muitos anos que paramos de sonhar. Tem pessoas que há muitos anos perderam a razão do sonho, porque estão presas ao seu passado. O passado, querido, ele tem que apenas contribuir para o nosso futuro. Não tem que ser cadeias que nos aprisionam. Tem pessoas que estão presas às coisas passadas, tem pessoas que não avançam, tem pessoas que não progridem, tem pessoas que não vão mais além, isso em todas as áreas da sua vida. Né? Quando nós falamos, nós encontramos muitas vezes isso numa vida familiar, uma frustração do passado que amarrou toda a sua área familiar, emocional, pessoas que estão presas emocionalmente, pessoas que não conseguem reconstruir, pessoas que não conseguem avançar, pessoas que não conseguem formar família por um erro do passado, por uma frustração familiar no passado, e a sua vida está encadeada de traumas e frustrações. Pessoas que tentaram um projeto e se frustrou, faliu, não deu certo. Então ele parou toda a sua vida e hoje ele tem medo de avançar. E quantas pessoas nós conhecemos que tem medo de avançar num projeto? Tem medo de se lançar num sonho novo. Tem medo de correr uma nova corrida, porque está sempre preso ao passado. Você já foi falar, muitas vezes, ministerialmente acontece, pessoas que foram bênção ministerial, pessoas que correram uma corrida ministerial, pessoas que Deus até usou, pessoas que Deus fez chamado, fez promessas, sonhou com eles, e eles começaram despontando, mas na caminhada, na jornada, surgiram as muralhas, e elas existem. Na caminhada surgiram os vales, e eles são reais. Na caminhada surgiram os desertos, na nossa vida, e temos que ultrapassá-los. Mas muitas vezes ficamos presos no deserto. Muitas vezes ficamos presos no vale. Muitas vezes ficamos parados no meio da montanha. E não conseguimos progredir. E pessoas que foram bênçãos ministeriais, e hoje nós olhamos, são pessoas que estão completamente vazias, secas, sem força, sem esperança. Poços entulhados. Poços entulhados. Por quê? Por frustração, por medo, por rancor, por mágoas, né? Por sentimentos de revolta, por sentimentos de dor, por decepções, né? E as decepções amarram muita gente. Muita gente está amarrada na sua vida espiritual, na sua vida familiar, na sua vida profissional, por decepções da vida. Tem pessoas que vivem cauterizadas com o seu passado. Diga, mas hoje é tempo de eu me livrar do meu passado, para viver as realizações do meu futuro, que Deus já preparou para mim. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que diz assim: pare de olhar para onde você esteve e comece a olhar para onde você está e onde pode chegar. Essa frase, ela sintetiza aquilo que eu quero falar nesta manhã. Ela expressa aquilo que nós queremos ministrar nesta manhã. Nós somos chamados, nós somos escolhidos para olhar para frente. Diga assim: eu não posso olhar para trás. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que prosseguir, eu tenho que avançar. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu tenho que prosseguir, eu tenho que olhar para frente, eu tenho que parar de lamentar do meu passado. Eu tenho que parar de ficar lamentando as minhas histórias tristes. E tem pessoas que também se escondem no passado por alguma glória que teve no passado. Conseguiu fazer algumas realizações e estão presas naquilo. Seja na vida secular, no sucesso que teve um dia empresarial, e a sua vida é sempre baseada no passado. As suas histórias são passadas. Nós precisamos ter uma história nova hoje. Eis que faço nova todas as coisas. Tem gente vivendo um ministério passado, a minha glória passada. Entenda uma coisa, ela passou. E Deus tem uma glória nova para você.
Tem muita gente vivendo o sucesso que teve ministerial no passado, preso àquilo que já fez. A gente vai conversar com pessoas e dizer assim, eu já servi tanto a Deus, eu já fiz tanto para Deus, eu já preguei, eu já cantei, eu já servi, eu já fui, eu já vim, eu já aconteci, eu já ganhei almas, eu já levei comida aos pobres, eu já. E hoje? E hoje? O que você está fazendo? E agora, o que é que você está sendo? Deus está te chamando para largar o passado e caminhar uma nova corrida com Ele agora. Esse é um tempo novo de Deus. Diga, esse é um momento novo de Deus para a minha vida. Esse é um momento novo de Deus. Não podemos ficar olhando para trás. Às vezes Deus nos chama para fora. Lembra da mulher de Ló? Né? Deus a chamou para fora. Deus chamou aquela família para fora, mas ela ficou olhando o passado. Ela ficou olhando para trás, o que ela tinha perdido, o que ela estava deixando, olhando as suas frustrações, lambendo as suas feridas. E ela apenas se tornou uma estátua de sal. E quantas estátuas de sal nós temos hoje aqui no nosso meio? Pessoas que estão completamente petrificadas. Olha, consegui falar. Petrificada, amém? Na sua vida. Estão completamente estagnadas. Por mais que falem que querem, não conseguem. Por mais que digam, eu vou fazer, não conseguem fazer. Por mais que imaginem, dessa vez eu vou romper, não conseguem romper. Por quê? Porque quando pensa em isso, Satanás traz a memória. As lembranças, elas retornam às nossas vidas, ela vem ao nosso encontro. Paulo deixou muito claro em Filipenses 3, versículo 13 e 14, o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Aí sim, eu avanço. Avanço para onde? Aí eu avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Aí eu avanço, mas eu só posso avançar quando eu esqueço o que ficou. Eu só posso avançar quando eu abro mão do que faz parte do meu passado, né? Correndo a corrida, caminhando a corrida. E essa corrida, querida, é como uma viagem. Quantos gostam de viajar aqui? Nós estamos numa viagem em prol do nosso futuro, mas estamos carregando a mala pesada do nosso passado. Aí Jesus vem e quer nos auxiliar. O que é que diz a palavra? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo. Mas nós não queremos, nós queremos carregar o nosso. Porque ele diz, o meu é leve e suave. Mas ninguém quer abrir mão do seu jugo, ninguém quer abrir mão do seu passado, ninguém quer abrir mão dos seus traumas, ninguém quer abrir mão das suas frustrações. Nós queremos carregá-la nas nossas costas. E quantas vezes o Espírito Santo está dizendo para você, largue o teu peso, troque a tua cruz pela cruz de Cristo, lance sobre ele toda a tua ansiedade, lance sobre ele todo o teu jugo, e tomai o dele, mas nós estamos ali, carregando sobre os nossos ombros. Quem sabe hoje Deus está dizendo, é tempo de você se livrar desse passado, é tempo de você se livrar desta mágoa, é tempo de você se livrar dessa frustração, é tempo de você se livrar desse medo, mas nós não queremos abrir mão. Nós não queremos abrir mão, estamos ali sobrecarregados, estamos ali carregando o nosso peso. Quantos lembram da história de Pedro? Quem era Pedro? Quem sabe? Quem era Pedro? Pescador, né? Pedro era um pescador, né? Pedro estava pescando peixes. Aí Jesus aparece diante de Pedro. Pedro tinha um fardo, todo cedo, toda madrugada, toda noite numa alto, lançando rede, puxando rede, pescando, limpando rede. E era essa a vida de Pedro. Aí Jesus aparece a Pedro e muda a sua sorte, muda a sua história. De pescador de peixe, Jesus o chama para ser pescadores de homens. Deus fez assim uma mudança radical na vida de Pedro. Pedro se tornou-se um discípulo de Jesus, ele largou tudo para seguir o mestre. Pedro, quando ouviu a voz de Jesus dizendo, segue-me, ele abre mão de todo o seu passado. Ele abre mão de toda a sua vida. Quantos abriram mão da sua vida quando conheceram Jesus?
É tão bom quando nós conhecemos Jesus, né? Eu digo que o primeiro amor é sempre o melhor de todos. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós somos impactados pelo seu amor. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa primeira experiência, nós nos tornamos leves demais. A nossa primeira experiência é uma invasão do Espírito Santo em nós, que o nosso desejo é que todo mundo também se renda aos pés do Senhor. O nosso desejo é que todo mundo conheça Jesus. Eu amo os crentes novos porque são os que produzem frutos. Porque eles estão tão apaixonados que ele prega para o pai, prega para a mãe, prega para o vizinho, prega para o marido, prega para o filho. Eita, se torna um crente chato. Mas se torna um crente que está apaixonado. É chato. Todo novo convertido para a família é chato. Porque ele quer enfiar Jesus e com ela dentro. Saca, entra Jesus. Mas ele também abre mão de tudo. É engraçado, aceitamos Jesus, nós rapidamente abrimos mão de tudo. E foi o que aconteceu com Pedro. A Pedro viveu uma experiência extraordinária com Jesus. Jesus passa e diz, Simão Pedro, segue-me. E ele abre mão de tudo. Simão Cefas, vem comigo. E ele, agora mesmo, eu estou deixando tudo. Eu estou ouvindo a voz do Mestre. Eu estou largando todo o meu passado. Pedro não é isso que ele já foi embora com Jesus. E foi assim comigo e com você quando vimos o nome de Jesus nos chamando. E é tão engraçado que muitas coisas começam a acontecer na vida de Pedro, coisas extraordinárias. Começa pelo seu nome. Qual era o nome de Pedro? Simão, né, que vem do hebraico, fala Simão, aquele que ouve. A tradução é aquele que ouve. Simão ouviu a voz do Mestre, o ouvinte, aquele que ouviu a voz do Mestre, o chamando, vem. Aí ele muda o nome dele para Pedro, que do original, no grego, significa pedra, rochedo. Deus faz aquele que ouve um rochedo diante dele. Deus faz aquele que ouve uma pedra angular diante dele, uma pedra firme diante dele. Aí ele se torna um dos melhores amigos de Jesus. Ele se torna um dos discípulos fiéis de Jesus. Ele se torna alguém, querido, que marcou uma história. Né? E ele começa seguindo Jesus. Aí ele abre mão do passado. Ele esquece até que era pescador, porque no texto diz que quando Jesus estava ali perto de Jesus, Pedro não voltou à pesca, estava indo, caminhando, seguindo, vivendo uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária. Agora eu pergunto para você, como está a tua vida? Olhe para a tua vida nesse momento, olha para o teu interior. Como está a tua vida diante de Jesus? O que Jesus mudou na sua vida? O que Jesus transformou na sua vida? Como tem sido o teu andar com Jesus? Pedro estava andando com Jesus, e andando com Jesus ele estava vivendo novidades de vida. Nós vemos Pedro visualizando, estando no grande milagre da multiplicação dos pães. Nós vemos Pedro ali andando sobre as águas. Nós vemos Pedro vivendo assim momentos tremendos. E quantos momentos tremendos e extraordinários você já viveu em Cristo Jesus? Quantos milagres você pode contar de Cristo Jesus? Agora deixa eu te falar uma coisa, querido. Pedro também foi aquele que entendeu muito bem sobre pecado. Pedro é aquele que entendeu muito bem sobre a questão de se livrar-se do erro, da culpa. Porque Pedro também teve um momento na sua vida que ele ficou preso ao seu passado. Teve um momento na sua vida que ele ficou enraizado, ele se enraizou na caminhada. E ela chega tão sutil na nossa vida. Ela chega sem a gente perceber aquilo que a gente pensa que abrimos mão, muitas vezes está ali do nosso lado. Aquilo que nós pensamos que já largamos, muitas vezes está ali próximo, porque existe circunstância que nos faz voltar atrás. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 22, versículo 60. Capítulo 22, versículo 60, diz assim, Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Depois de tudo que Pedro viveu, depois de tudo que Pedro viu que Jesus havia feito por ele, depois de toda a experiência de Pedro com Jesus, Pedro agora nega Jesus. Quem diria, né?
Pedro negaria Jesus? Quem diria que Pedro, após Jesus dizer assim, olha, tu vais me negar, ele já era para estar atento, né? Ele já era para estar com as antenas ligadas. Pedro nega. Pedro agora conhece o pecado. Agora imagina você comigo, para pensar. Que circunstâncias levou Pedro a tomar essa decisão? Era fácil o momento de Pedro? Não era. Era fácil o momento de Pedro? Era fácil. A circunstância que Pedro estava vivendo ao negar Jesus era fácil? Quais os sentimentos que envolveu a vida de Pedro após ele reconhecer que ele havia negado Jesus? A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Imagina como ficou misturada as suas emoções, seus sentimentos, as suas frustrações naquele momento. Após ter negado Jesus, né, o sentimento de Pedro virou um embaraço ali, virou uma bagunça ali, né, porque ele havia agora cometido uma falha, um erro, um pecado. Quais sentimentos que te envolvem quando você peca? Quais são os sentimentos que te envolvem quando você nega Jesus? Ah, pastor, não nega Jesus. Negamos Jesus todos os dias, muitas vezes. Com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com as nossas ações. Né? Quando nos escondemos quem somos, e quantas vezes acontece isso? Nos escondemos quem somos. Hoje o evangelho é mais moderno, né? A gente já inventa 1000 palavras para justificar quem nós somos em Cristo. Né? Para que o cara não se choque muito. Para que não haja um choque na sociedade, tentando nos esconder de uma forma ou de outra. Quem você é? Quem você serve? Quem é o teu Deus? Dizer, eu sirvo a Jesus de Nazaré, aquele que um dia me chamou e transformou a minha sorte. Quem você serve hoje? Quem você serve hoje? Quem é o teu Deus hoje? Quais foram as circunstâncias, muitas vezes, que te levaram a tomar decisões, que te levaram ao pecado? Qual é o sentimento que você tem quando peca? Todos nós pecamos, não tem essa, nós estamos no mundo. Nós ainda estamos no mundo. Até Jesus voltar, nós estamos tropeçando e nos levantando. Amém? Não podemos ficar prostrados. E não podemos ficar vinculados a um pecado. Mas se todos aqui não pecassem mais, não estaria na terra. A terra não suporta um santo. Nós estamos no processo da santificação. Diga assim, eu estou no processo de santificação. Mas quais são os sentimentos que te envolvem quando você peca? Quais são os sentimentos que envolvem a tua vida? O que você sente no momento do pecado? O que nos leva de volta ao passado são os nossos erros no presente. São as portas que nós abrimos de legalidade para que o passado volte a atuar na nossa vida. São as portas de legalidade que nós abrimos para o nosso passado, para que ele volte, se assente e comece a reinar de novo nas nossas vidas. Quando Pedro nega Jesus, quando Pedro, naquele momento, é envolvido por esta angústia, tudo que lhe vem à mente é o seu passado. Tudo que lhe vem à mente é o retorno ao seu passado, é o regresso ao seu passado, é a sua velha maneira de viver. Pedro volta ao seu passado. Logo que ele conheceu Jesus, Pedro havia largado tudo, Pedro havia largado a velha vida, Pedro estava seguindo um novo propósito, diga comigo, um novo propósito. Um novo propósito que Deus havia dado a ele. Quantos aqui estão seguindo um novo propósito? Mas após Pedro negar Jesus, Pedro é consumido por um sentimento de amargura, Pedro é consumido por um sentimento negativo que diz assim, pronto, acabou tudo. Pedro estava sendo treinado por Jesus. Deus, Jesus ensinando Pedro, Jesus ensinando os discípulos. Para quê? Para que eles dessem continuidade ao seu ministério. Jesus havia escolhido os 12 apóstolos para seguir, para continuar a sua missão. Pedro, ele estava focado naquilo, mas quando Pedro peca, há um sentimento de negatividade na sua vida, há um regresso ao passado, a cadeias que lhe aprisiona, que não deixa mais Pedro prosseguir. Os erros que nós cometemos fazem com que nós possamos parar. Os erros que nós cometemos não nos deixam avançar e nos leva de volta ao nosso passado, porque todos os erros, ele vem sobre ele algumas cargas de sentimento, como culpa, vergonha, inutilidade, frustrações, insegurança. Quantas pessoas vivem inseguras hoje? Nos achamos indignos diante de Deus porque falhamos.
Nos achamos indignos diante de Deus porque pecamos. Nos achamos indignos diante de Deus porque frustramos-nos diante dos sonhos e do propósito de cada um. Não são esses sentimentos que nos envolvem quando nós pecamos? Não são esses sentimentos que nos envolvem quando nós olhamos que poderíamos dar mais, mas não damos porque um dia eu me frustrei. Não dou porque um dia me magoei. Não dou porque um dia fizeram pouco caso de mim. Não dou porque um dia eu falhei. Né? Porque nós queremos ser perfeito demais. Eu acho incrível quando alguém quer ser perfeito demais. Já viu aquele que diz assim, eu prefiro não fazer porque para não fazer relaxada. Mente, desculpa, engano, frustração, medo. Porque em nenhum momento Deus está esperando que nós sejamos completamente incapazes para fazer, porque nunca somos. Ele nos capacita a cada manhã. A cada manhã. Mas o que acontece conosco são que os nossos pecados nos aprisionam. São que as nossas frustrações nos prendem, são que os nossos medos não nos deixam avançar. Satanás cria 1000 obstáculos para fazer você parar no propósito de Deus para a tua vida. No propósito de Deus para a tua vida. Quando você quer alinhar-se ao propósito de Deus, Satanás te dá muito mais trabalho e pouco dinheiro. Quando você quer se alinhar ao propósito de Deus, Satanás monta-se situações familiares que faz você parar, você analisar, você priorizar. Satanás cria circunstâncias adversas que não te deixam seguir. Sabe, aqueles momentos assim. Nós entendemos que tudo que Satanás deseja e quer é que você não conheça o propósito de Deus para a sua vida. Entenda isso, querido. Tudo que ele quer fazer você parar. Né? Existem alguns erros, algumas frustrações que nos impedem de avançar em direção ao propósito de Deus. Né? E não impede-nos de avançar em direção ao reino de Deus. Não é fácil resolver assuntos do passado, é? Nós tentamos fugir de todo jeito do nosso passado. Nós tentamos fugir de todo jeito do nosso pecado. Nós tentamos fugir de todo jeito dos nossos erros. Sim ou não? Porque ele nos constrange. Se for como Pedro, quando viu que negou, ele procurou um buraco para se esconder. A amargura tomou conta da sua alma. É difícil, querido, nós lidarmos com os nossos erros. É difícil lidarmos com as nossas falhas. Porque o ser humano tem uma tendência de querer ser perfeito. O ser humano tem a tendência de se achar melhor do que o outro. O ser humano tem a tendência de se achar que sabe mais do que com todo mundo. Né? E que tudo tem que estar enquadrado naquele quadradinho que um dia ele estudou, que um dia que ele leu, que um dia ele veio. A mente humana tem que estar quadrada dentro daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha correto. E é muito complicado sermos confrontados, é muito complicado sermos levados de frente ao espelho para que possamos olhar para nós mesmos. Para que possamos viver a nossa vida. Pedro ficou olhando de longe, Jesus morreu. Pedro volta ao seu passado. Qual foi a promessa de Jesus para Pedro? A partir de hoje, serás pescadores de homens. Teu nome está sendo mudado de Simão para Pedro. Estou fazendo uma transformação na tua vida, estou mudando a tua história para um novo futuro, para uma nova caminhada, para uma nova jornada. Jesus ensinava os seus discípulos dizendo que ele viria para o Pai, mas ele teria uma responsabilidade sobre a terra, anunciar o Evangelho. Eles teriam que dar continuidade ao ministério de Jesus. E quem era esses? Pedro estava lá. Pedro fazia parte desse chamado, Pedro fazia parte dessa promessa. Mas quando Pedro peca, ele voltou para onde? Para o passado. Pedro avançou ou regrediu? Regrediu. Voltou atrás, voltou para a mesma vidinha de sempre. E sabe que um líder, ele rápido influencia outros. Tem pessoas ao seu lado que é influenciada por você. Quando você está no alto ministerial, na vida plena com Cristo, todos que estão ao teu lado estão na vida plena com Cristo. A tua casa está na vida plena com Cristo. A tua família está na vida plena com Cristo. Mas quando você cai, você leva todos contigo. Quando Pedro diz assim, olha, Jesus morreu, está tudo acabado, eu vou voltar para a pesca. O que é que os outros dizem? Reconheça a liderança de Pedro, vamos junto com ele. Vamos todos, e todos voltaram para a velha vida, para a velha maneira de viver. Lembre-se de uma coisa, a tua casa, a tua família depende muito de você.
E eu olho para famílias e vejo quantas famílias se perdem por uma atitude errada de alguém que um dia regrediu espiritualmente, que um dia voltou atrás espiritualmente, que um dia parou e viveu uma vida morna. Quantas famílias estão mornas dentro da igreja? Apáticas, sem vida, sem vigor, sem alegria da salvação. E o que aconteceu com eles? Eles voltaram todos. Todos voltaram. Todos voltaram à velha vida, porque o passado estava lá. Cuidado para você não voltar à sua velha vida. Cuidado para você não voltar a velhas práticas. Quantos abriram mão do seu ministério e voltaram a velhas vidas? Quantos abriram mão do seu ministério e arrumaram recursos para fazer coisas diferentes? Mas Jesus te chamou, entenda isso, Jesus te chamou, você é dele. Sabe o que é bom demais? É que Jesus não abre mão de você. Diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus não abre mão de você. Jesus não abre mão de você. Ele vem ao teu encontro. Ele vem até você. Aí Jesus ressuscita. Né? E Jesus já havia aparecido aos discípulos, mas chega um momento que Jesus vai ao encontro de quem? De Pedro. E onde Pedro estava? Preso no seu passado. Onde Pedro estava enraizado no seu passado. E o que Pedro estava vivendo no seu passado? Uma grande frustração. Trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Trabalhamos a noite inteira e não temos nada. Estamos frustrados, há uma frustração na nossa alma. Por mais que façamos, está faltando algo. Está faltando a alegria do Espírito Santo. Está faltando a presença de Deus. Está faltando o propósito eterno para qual fomos criados, para qual fomos chamados. Aí Jesus vai e pergunta, homens, o que temos aí? Pedro reconhece que é Jesus, diz que Pedro rapidamente pula do barco, nada, já vai correndo atrás de Jesus, os outros vão vindo, trazendo os barcos, chega lá, Jesus já preparou um banquete, diga, Jesus prepara banquete, só para nos confrontar. Jesus preparou o banquete, o peixinho já estava assado, e com todos os discípulos ali, Jesus vai falar só com Pedro. E pergunta, Pedro, tu me amas? Aí o que é que Pedro diz, constrangido? Sim, Senhor, eu te amo. Quem sabe Jesus está perguntando para você hoje, você me ama? Você está dizendo, sim, Jesus, eu te amo. Só que não foi suficiente para Jesus, porque Jesus não queria ouvir uma palavra de Pedro, Jesus queria ouvir a sua alma, Jesus queria ouvir o seu coração, Jesus queria curar as suas entranhas, Jesus queria confrontar Pedro. Era um momento de confronto, porque Pedro havia o negado. Aí Jesus pergunta a segunda vez, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Aí foi muito rápida a resposta, sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta pela terceira vez, aí a tua história muda. Quando Jesus pergunta pela terceira vez, aí Pedro encontra-se com a sua realidade, Pedro encontra-se com a sua dor, Pedro encontra-se com a sua frustração, Pedro encontra-se com os seus erros e diz, Senhor, tu bem sabes. Tu sabes que eu te neguei, tu sabes que eu falhei, tu sabes que eu errei, mas eu te amo, Senhor. Agora, Jesus viu sinceridade, Deus viu sinceridade. Pedro estava sendo confrontado com a sua realidade. Pedro estava sendo confrontado com as suas emoções. Ele disse, tu sabes muito bem, tu conhece. Tu sabes, Senhor, que depois de eu te pegar, como eu tenho sofrido aqui dentro, porque eu te amo. Eu te amo. Aí ele olha para Pedro e diz, eu te restituo. Diga assim, é tempo de restituição. Quem sabe não é isso que Jesus está falando para você hoje, eu quero te restituir. Jesus chega para Pedro e diz, eu te restituo, Pedro. Eu te restituo, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro, restituo, Pedro, tu és uma pedra, tu és um rochedo. Pedro, o chamado, o propósito é eterno. Te trago de volta ao propósito. Tu voltaste ao passado, mas eu te trago de volta ao teu propósito. Você vai seguir o teu futuro. Daquele momento em diante, quando Pedro tem aquele encontro consigo mesmo, quando Pedro tem aquele encontro com Jesus, aquele recomeço, aquela restituição. Querido, entenda isso, é tempo de restituição. Deus te chamou para ser pescadores de almas. Deus te chamou para ser pescadores de vida. Deus te chamou para que o amor de Deus invada teu coração de tal maneira, que quando o amor de Deus está em nós, ele nos constrange e não conseguimos ficar sem falar do amor de Jesus.
Pedro não poderia cumprir o seu propósito se ele não tivesse um encontro real e a cura real na sua alma com amor. Pedro volta à raiz do evangelho. Aí mais uma vez Jesus diz: Pedro, eu não te chamei para ser mais pescadores de peixes, tu serás pescadores de alma, tu anunciarás a boa nova, querido. Agora Deus começa restituindo, e a glória de Deus quando vem é muito maior do que a da primeira. Não fique preso ao teu passado, não fique preso ao que você fez no passado, não fique preso aos sucessos do passado, não fique preso às frustrações do passado. Hoje é tempo de restituição. Hoje é tempo de retornarmos o propósito. Hoje é tempo de nos livrarmos da nossa carga. Livre-se toda a carga do passado que te aprisiona. Não, eu já estou velho demais, eu já não tenho o mesmo vigor, eu já não tenho a mesma força. Quando era mais novo eu fazia para Jesus, hoje eu não consigo. Não é isso. A presença de Deus em nós, ela renova as nossas forças. A presença de Deus em nós renova o nosso vigor. Querido, não importa a idade, para Deus não tem idade. Para Deus tem homens que Ele quer usar nesse tempo. Para Deus tem mulheres que Ele quer usar nesse tempo. Deus não está olhando para a tua condição física. Ele está olhando para a tua condição espiritual. Hoje é tempo de restituição de Deus. Quem quer viver a restituição de Deus? Voltar à origem, voltar ao propósito. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Diga, esse é o tempo do meu regressar. Diga, Jesus está me chamando